risco de uma derrota petista nas urnas tornou-se tão real que semana passada Lula da Silva sinalizou uma possível desistência de concorrer à reeleição. Eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda. E eu, para decidir ser candidato, eu vou ter que apresentar um programa. Eu vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Isso é verdade. O cidadão parece cansado de assistencialismo barato, aumento de impostos, prejuízos nas estatais e corrupção em escala industrial, enquanto vê sua família atolada em dívidas com o carrinho do supermercado esvaziando. O Brasil realmente quer uma coisa nova e, segundo o Datafolha, mais da metade do país desaprova Lula da Silva nesse terceiro mandato. Contudo, o dado mais preocupante para o PT diz respeito à avaliação de governo. 40% dos entrevistados consideram o governo Lula ruim ou péssimo, contra apenas 29% de ótimo e bom. Para efeito de comparação, quando Bolsonaro perdeu a reeleição em 2022, sua avaliação positiva era de 31 pontos, contra 44 pontos de avaliação negativa. Considerando a margem de erro de 2 pontos, os números são tecnicamente equivalentes. Galera, na verdade, nas se inscreva no canal, décadas, deixe o seu like. Nenhum governo conseguiu se reeleger ou fazer o seu sucessor sem uma avaliação positiva na casa dos 40 pontos ou mais na pesquisa Datafolha. Vamos recapitular. Em setembro de 94, embalado pelo Plano Real, o índice de ótimo e bom de Itamar Franco estava em viés de alta, marcando 37%, e Fernando Henrique foi eleito. Quando tentou a reeleição, a FHC tinha 43% de avaliação positiva e foi bem sucedido. Contudo, quando chegou a hora de eleger o seu sucessor, o então ministro da Saúde, Zé Serra, esse número havia caído para 26% e Lula venceu a disputa pela primeira vez. No final de 2005, desgastada pelo escândalo do mensalão, a avaliação positiva de Lula havia despencado 15 pontos. Mas o bom momento da economia global fez o eleitor ignorar esse detalhe da corrupção e Lula se reelegeu meses depois, com seu governo pontuando 46% de ótimo e bom. O auge da popularidade do petista veio ao final do seu segundo mandato, em 2010, 77% de avaliação positiva. Tanto que Lula conseguiu a proeza de eleger Dilma Rousseff, que por sua vez conquistou uma façanha ainda maior, sua reeleição em 2014 com 42% de ótimo e bom. Após o impeachment da Dilma, o governo caiu no colo de um Michel Temer muito impopular, com apenas 4% de avaliação positiva no segundo semestre de 2018. Naquele ano, a eleição foi vencida por Jair Bolsonaro, que em 2022, segundo o Datafolha, tinha apenas 31% de ótimo e bom quando tentou sem sucesso a reeleição. E como nós já vimos, Lula está pontuando ainda menos. Apenas 29% da população tem uma visão positiva do seu governo. Em outras palavras, só 3 em cada 10 brasileiros acham que o PT está fazendo um bom trabalho. Histórica e estatisticamente, é improvável que Lula consiga se reeleger ou fazer um sucessor com números tão fracos. E ninguém jamais pode acusar o Datafolha de estar a serviço da agenda bolsonarista. De qualquer forma, pela primeira vez, o Instituto coloca Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula na pesquisa de segundo turno. 46% para o jovem candidato à direita, 45% para o velho candidato da esquerda. Esse empate técnico, com vantagem numérica para o Flávio, não é exceção. O padrão se repete nas edições mais recentes das pesquisas Paraná, Atlas Intel, Real Time e Meia Ideia. Mas, voltando ao Datafolha, há outro dado interessante nas simulações de segundo turno. Outros 2 pré-candidatos da oposição, os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás, também aparecem tecnicamente empatados com Lula em cenários alternativos de segundo turno. Me lembrou daquela célebre máxima atribuída ao líder chinês Deng Xiaoping: não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato. Parece que o eleitor da direita também compactua com essa visão pragmática e está mais preocupado com a solução do problema do que com o solucionador.